Olá, meu nome é Eliana Zerbinati. Hoje eu estou aqui primeiro para pedir para vocês, se inscreve aqui no canal, compartilha, porque assim a gente vai trazer sempre mais conteúdos importantes e interessantes. Hoje a gente vai mostrar alguns detalhes das minhas aulas, específico de quilt hoje. Os nossos assuntos preferidos, vocês sabem, é patchwork, quilting, bordado, tudo que diz respeito a esse universo. Mas eu tenho um curso de criação, é um curso de criação e de formação de professores, onde as aulas são bem direcionadas para tornar mais profissional, digamos assim. E a gente vai mostrar então essa aula, alguns detalhes da aula específica de quilting, mas fica aí, vê até o final, porque são aulas, são detalhes que a gente escolheu, a gente pensou alguns detalhes bem importantes dessa aula específica, né? É uma aula profissionalizante, por assim dizer, então tem alguns detalhes bastante interessantes. O primeiro detalhe que eu vou mostrar para vocês diz respeito ao Big Quilt, que na verdade é Big Stitch. A gente fala Big Quilt, mas são pontos grandes que facilitam bastante. Nessa aula a gente abordou quilting à mão, quilting à máquina, quilting reto, quilting livre, com movimentos livres. A gente fala sobre cor, a gente fala sobre desenhos, uma infinidade de coisas, mas essa primeira parte é específico do quilting à mão, então mostrando que quando a gente não tem experiência, a gente pode usar esse ponto grande. Vamos ver? Tá na moda lá nos Estados Unidos um ponto grande, um big quilting. Você pode fazer pontos grandes assim, olha, de mais ou menos meio centímetro. Qual é a intenção? A intenção é fazer você aprender, como é que eu vou dizer, se acostumar, viciar no movimento, sem se importar com o tamanho do ponto. Você fazendo assim o ponto grande é muito mais fácil. Então, olhem, um pontinho grande que tem mais ou menos meio centímetro. Se você não tem prática, começa com esse pontão grande, depois você vai ver que o menorzinho vai ficar mais fácil, tá? Quando você chegou no final, que você quer, eu vou virar um pouquinho para cá, olha, quando você chega no final, para você terminar, o que você pode fazer é fazer mais um ponto, por dentro do sanduíche, você vai refazer aquele pontinho que você fez, ó. Então, eu estou voltando, tá? Eu estava indo para lá, agora eu estou voltando. Tô sem meu óculos aqui, deixa eu pôr o óculos para eu conseguir ver. Óculos também é importante ter, tá? Principalmente quem já tem uma idade mais avançada, como é o meu caso. Então, eu vou refazer esse pontinho, olha. 2 pontinhos dos que eu fiz anteriormente, em cima dele exatamente, ó. E aí, eu perco a linha lá dentro, desse jeito, ó. Vou andar um pouquinho com a agulha dentro do sanduíche, saio lá na frente um pouquinho e aí a gente corta. Nunca mais ele vai sair e você não tem um nozinho aparente em nenhum dos lados. E aí ficou bacana, tá? E aí, você gostou? Eu vou deixar aqui para você já o link para você conhecer mais, tá? tialili.com.br/criando. Vai lá para você conhecer. Mas espera aí que tem mais. A gente vai mostrar mais alguns detalhes. A gente vai falar agora especificamente sobre cores de fios. Que cor eu uso? A gente fala sobre o valor tonal. A gente dá uma explicação bem legal, mas eu vou pedir para você prestar muita atenção na filmagem em si. Como a gente mostra detalhadamente, as filmagens são feitas com uma equipe profissional, editadas por eles também, uma produtora de vídeo, então, que foca na hora que você precisa ver, aquele detalhe que você precisa ver. Presta atenção nessa filmagem. Aí vamos falar um pouquinho sobre linha, sobre a cor da linha. Então, marquem aí, vocês vão receber já devem até ter feito o download de um documento que a gente tem a respeito do quilting livre, com um monte de truque, um monte de coisinha legal para ler. E tem esse detalhe também, mas a gente vai falar aqui só para frisar bem. Por exemplo, a gente tem valores tonais, nós já usamos essa palavra algumas vezes. Aqui, por exemplo, olhem, eu tenho o que seria o claro, o que seria o médio e o que seria o escuro, tá? Que cor eu vou escolher? Eu vou escolher uma clara, passando por tudo, eu vou quiltar com escuro só onde está escuro, com claro, sabe, por áreas. Como é que eu vou fazer? Não necessariamente, eu até posso vir quiltando com vinho aqui, assim por diante. Mas eu posso levar em consideração, olha, o escuro no claro, ele vai aparecer muito. Deixa eu colocar ali no claro pra gente ver.
Ele aparece muito, 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 muito. Já ao contrário, não. Quando você pega o claro, se você olhar os quilts, às vezes você nem se apercebe que o clarinho está sobre o escuro. Ele aparece menos. Então, esse é um truque, tá? Usa a linha mais clara, claro que condizente com o trabalho que você está fazendo, e o claro não vai aparecer no escuro. Só quando você chega perto é que você vê. Então, a informação que eu disse que ia dar é a seguinte: quando você tiver multicolorido, se for em cores quentes, a linha que é o neutro, digamos assim, é o salmão. Aí você tem o salmão que é às vezes um pouco mais alaranjado, um pouco mais pro bege, mais pro rosa e assim por diante. Então, o salmão, você vai achar o tom ideal, é o neutro de cor quente, de trabalhos com cores quentes. Já ao contrário, se for cor fria, mais azuis e mais verdes, né? Você vai usar o cinza. O cinza também tem graduação, às vezes ele é mais esverdeado, às vezes é mais azulado. Você sempre vai achar um que combina direitinho com o trabalho que você está fazendo. E aí você pode quiltar como um todo, tá? Vocês viram? Eu aposto que vocês prestaram atenção até no primeiro vídeo, onde a gente mostra o detalhe do meu dedal enferrujado, que é um dedal bem antigo que eu tenho, que era da minha mãe. Então, é tão detalhado que até as coisas que a gente não quer que apareçam, aparecem. Então, mas é bem detalhado mesmo. A filmagem é feita, o corte é feito para mostrar aquilo que eu estou falando naquela hora. Então, é bem bacana. A gente vai ver agora alguns detalhes ainda falando sobre quilting, quando a gente não tem muito tempo. Então, quando a gente fala para professoras, formando professores, é importante que a gente aborde todos os assuntos, mesmo aquele detalhe que é mais simples, porque um professor, ele vai ensinar para todo tipo de nível, né, desde os mais avançados até os mais básicos. Então, a gente mostra também algumas dicas básicas para aqueles alunos que estão começando. Vamos ver agora? Usem uma linha, é óbvio, aqui, mais grossinha, tá? E, claro, da cor aqui. Eu tô usando essa só pra gente ver, só pra gente ter um pouquinho de contraste, tá? Eu não preciso quiltar todo. E, às vezes, eu posso querer fazer só isso aqui, ó. Vou pôr a agulha lá pra baixo e vou sair imediatamente, vou pôr aqui, ó, no begezinho. Vou espetar lá pra baixo. Posso até fazer em 2 tempos, olha. 2 tempos que eu digo, ó, um pra descer e outro pra subir. Depois que a gente fez isso, a gente pode pregar um botão. É óbvio, se não for uma coisa para bebê, porque bebê, criança bem pequenininha, a gente não usa botão. Eles podem tirar, pôr na boca e tudo mais. Eu posso fazer para bebê, por exemplo, amarrar um lacinho, um pedacinho de lã. Eu posso amarrar um pedacinho de tecido mesmo, engraçadinho, já só rasgado para ele ficar franjadinho, tá? Posso esconder a linha ou posso desejar que ela fique mesmo soltinha ali embaixo. Isso é um quilting alternativo. É uma coisa quando você fez uma peça e você não tem tempo de quiltar, ou você quer mesmo esse engraçadinho aqui, uns lacinhos que vão ficando, ou botõezinhos. Isso faz com que ele não vire um saco, olhem. Como a gente falou antes, porque se eu imagine que eu vou lavar isso aqui, se não tiver o quilting, é isso que vai acontecer. O quilting em determinadas regiões vai fazer com que fique bacaninha, tá? Gente, isso aqui é só uma amostra, então vocês têm que imaginar um botãozinho nos lugares, vai depender do quilting. Eu tinha que ter um trabalho para mostrar para vocês, mas às vezes esse detalhe vai fazer parte do seu trabalho, vai fazer com que o trabalho tenha um up, um quê a mais. Ao invés de ser só um quilting, que eu fiz rapidinho, não. Ele é desejado naquela hora, com botõezinhos ou com esses amarradinhos, tá? Então, esse é o quilting aqui. Depois fecha com pontinho, que a gente até já viu. Como tem a marquinha ali, dá pra gente fazer. Lembre-se que eu tô mostrando só alguns detalhes, alguns pequenos trechos que a gente pegou e aqui e ali. A aula é muito mais que isso. E agora nós vamos ver, então, algum detalhezinho de acabamentos. São vários os acabamentos possíveis. A gente já falou aí agora, que a gente não vai mostrar, de sanduíche, de montagens, uma infinidade de coisas, mas esse corte que a gente separou agora é especificamente sobre um debrum diferenciado no final do quilting, aquele
o que a gente costuma chamar de viés, mas quando o corte é reto é debrum, quando corta no fio reto é debrum. Então, vamos ver? Dá uma olhadinha. Tem um outro método que a gente faz, que é deixando aparecer o debrunzinho também, não deixa de ser, do lado de fora. Olhem só o que eu fiz. Eu cortei esse tecido aqui, que é o que vai ser o debrunzinho, um pouco maior do que esse. Então, esse aqui tem 6 centímetros e este aqui tem 5 centímetros, 1 centímetro a menos. Costurei os dois. E aí eu vou, aqui, olha, eu passei a costura tudo pro menor, tá? Que é para não ter excesso aqui. Então, esse tem 6 e esse tem 5. Passei a costura pro menor e agora, na hora de passar, eu vou deixar os dois iguais lá, olhem. As bordas dele lá vão ficar paralelas. O que acontece é que a gente, como aquele tecidinho vermelho tava um pouquinho maior, ele vai aparecer uma sobrinha ali, olhem. Tá? Essa sobrinha vai facilitar muito na hora da gente costurar. E aí, só um detalhe, na hora de você pregar, eu tenho até aqui uma amostra, olhem, ao invés de você pregar como seria normal do lado direito e fazer o acabamento no avesso, você faz ao contrário, você prega ele lá no avesso, né? O direito dele com o avesso, e quando você virar ele aqui pra cima, ele vai te dar um debrunzinho pra você vir costurando com facilidade, tá? O ângulo aqui é o mesmo, a dobra é tudo igual, você faz lá pela parte de trás normal, como você faria, como você pregaria um debrum normal. Só que dá pra ver aqui, olhem, que a gente tem uma bordinha aqui que facilita na hora da gente costurar. Então, é um debrum super bacana, porque você não tem trabalho à mão. Se você quer fazer um trabalho, e fica bonito, tanto pequeno quanto grande, qualquer coisa você pode usar. E pode fazer mais largo isso aqui também, tá? Você pode fazer ele maior e deixar bem largão, assim. Então, você que vai escolher também, tá? Então, fica super bacana para pregar e facilita, porque aí você vem no direito do trabalho, você vai dirigir essa costura para ela ficar o mais rente possível desta bordinha. Como a costura tá dirigida para ele, aqui fica mais embaixo, é super fácil de fazer e fica super interessante. Olha que bonitinho esse que eu fiz com tecido de listrinha lá embaixo, ele ficou bem bacaninha, tá? Então, esses detalhes que a gente separou, como eu disse, é um pedacinho aqui e ali, mas a gente se preocupa com tudo que faz parte do mundo de quem vai criar as suas próprias peças, desenvolver os seus próprios trabalhos, e a gente se preocupou de trazer também um pouquinho de conteúdo, não é uma mera publicidade, para você ver como é que a gente se preocupa, as várias facetas que a gente observa na hora de passar um curso, passar um conteúdo para as pessoas. Então, tudo que pode ser interessante para o universo de quem quer criar ou de quem quer dar aulas. Então, vou repetir de novo, é tialili.com.br/criando, lá tem muito mais informação, esse curso é muito completo, a gente aborda diversos assuntos, até assuntos com relacionamento interpessoal, é muito vasto. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso então, tialili.com.br/criando. Um beijinho, gente, fiquem com Deus.